Olá, nessa aula nós vamos falar especificamente a respeito do SINAPIR. Você sabe o que é o SINAPIR? Bem-vindos à Educaline. O Estatuto da Igualdade Racial, lá no artigo 47, institui o chamado Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, SINAPIR. É a sigla que aparece na própria lei. Para que serve esse SINAPIR? Ele é uma forma, diz a lei, de organização e de articulação voltadas à implementação do conjunto de políticas e serviços destinados a superar as desigualdades étnicas existentes no Brasil. Então veja, ele é um sistema, ele é um agregado de ações, ele faz a articulação, na verdade, a integração dessas ações para que possam atuar de maneira mais eficiente para atingir o objetivo da lei, o objetivo maior, que é superar as desigualdades étnicas existentes no Brasil. Isso quanto às ações específicas do Poder Público Federal. Já o parágrafo 1º do mesmo artigo diz que os estados, o Distrito Federal e os municípios podem participar do SINAPIR desde que eles manifestem interesse em aderir. Então, o SINAPIR não é integrado pelos estados, municípios e Distrito Federal, mas eles podem, por adesão, participar desse sistema. Além disso, o parágrafo 2º do mesmo artigo diz que o Poder Público Federal deve incentivar também a participação da iniciativa privada e da sociedade no SINAPIR, ou seja, a lei não quer o poder público isolado atuando nessa importante questão. Ela quer mais. A lei quer que a sociedade participe, que a iniciativa privada participe. O artigo 48 estabelece os objetivos do sistema. Inciso 1. Promover a igualdade étnica e combate às desigualdades sociais resultantes do racismo, inclusive mediante a adoção das ações afirmativas. Inciso 2. Formular políticas destinadas a combater os fatores de marginalização e a promover a integração social da população negra. Inciso 3. Descentralizar a implementação de ações afirmativas pelos governos estaduais, distrital e municipais. Quanto mais agentes públicos e privados e da própria sociedade atuando para promover ações que combatam o racismo e a desigualdade étnica racial, melhor. Este é o intuito da lei quando ela fala de um sistema que não é só formado pelos órgãos públicos. Inciso 4. Também é objetivo do sistema articular planos, ações e mecanismos que tenham por objetivo promover a igualdade étnica racial. Inciso 5. Garantir a eficácia dos meios e instrumentos criados para a implementação das ações afirmativas. Em outra aula eu tive a oportunidade de comentar com vocês, era a aula que falava especificamente da contribuição dos meios de comunicação, dessa ideia de se garantir vagas específicas em todos os níveis de atuação profissional para pessoas negras. São ações afirmativas, cotas de acesso a vestibulares, cotas de acesso a concursos públicos, são parte dessas ações afirmativas de que trata o Estatuto da Igualdade Racial. O artigo 49 diz que o Poder Executivo Federal elaborará o Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial, contendo metas, princípios e diretrizes para a implementação, anote, da Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial, sigla PNPIR. É uma sigla que aparece na própria lei. Parágrafo 1º. A elaboração, implementação, coordenação e avaliação e acompanhamento desse plano nacional, bem como a organização, a articulação e a coordenação do SINAPIR, serão efetivados pelo órgão responsável pela política de promoção da igualdade étnica no âmbito nacional. Hoje nós temos um Ministério da Igualdade Racial. O parágrafo 2º diz que é o Poder Executivo Federal autorizado a instituir um Fórum Intergovernamental de Promoção dessa igualdade étnica, ou seja, encontros periódicos, um sistema de troca de ideias, de troca de planos de ação com o objetivo de implementar estrategicamente essas políticas para a redução da desigualdade racial e de combate ao racismo. Fórum que deve estar integrado com os estados e os municípios.
Parágrafo 3º. As diretrizes das políticas nacional e regional de promoção da igualdade étnica devem ser elaboradas por um órgão colegiado com participação da sociedade civil. Você sabe o que é um órgão colegiado? Colegiado, essa palavra vem de colégio no sentido de grupo de pessoas. Então é um órgão formado por várias pessoas. E o que este parágrafo traz de importante é que deste órgão colegiado deve participar a sociedade civil. A sociedade civil vai ter representantes nesse órgão colegiado. Para finalizarmos, leiamos o parágrafo 4º do mesmo artigo. A Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso conhecido IBGE, realizará a cada 5 anos pesquisa destinada a identificar o percentual de ocupação por parte de segmentos étnicos e raciais no âmbito do setor público, a fim de obter subsídios direcionados à implementação da política nacional de que nós acabamos de tratar. A ideia é acompanhar, por meio de dados coletados diretamente na sociedade, se as políticas, as estratégias estão dando certo, se estamos tendo resultado a partir dessas determinações do Estatuto da Igualdade Racial. Leia até o final o texto que você tem em mãos e nos encontramos na próxima aula.